Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estudaremos sobre os diferentes sons produzidos com a letra T. Quando nós escrevemos com a letrinha T, então saiba que ela pode ter vários diferentes sons, inclusive dependendo dos diferentes sotaques dentro da língua inglesa. Esta primeira imagem que você está vendo aqui apresenta todos os sons que nós abordaremos nessa aula hoje. Então, como você pode perceber aqui comigo, são 7 diferentes sons usando a letra T para representá-los. Primeiramente, vamos falar sobre o som verdadeiro do T, o true T. Em inglês, se o verdadeiro T estiver no começo de palavra ou em uma sílaba tônica, então ele será aspirado, o que significa que a sua pronúncia é um pouco mais forte do que na nossa língua. O fluxo de ar que passa pela boca é maior na produção deste som em inglês do que em português, em início de palavras e em sílabas tônicas. Exemplos de palavras, então. Stop. Stop. 10 10 Mystery. Mystery. time time after after take take tell tell talent talent tourist tourist. Agora, um detalhe importante sobre o verdadeiro T que você precisa se atentar é que, em português, quando nós temos o T seguido do I, em alguns sotaques da nossa língua, nós falamos o som ti, como, por exemplo, a palavra tia. É bem comum nós falarmos um tch, este som junto com o T. Em inglês, esta variação existe, porém não com o som I. Nós já veremos em seguida. O que acontece é que com o som I, você tem que falar o T puro, como quem diz assim, a minha tia, sabe? Sem falar o chiado do tch. Ouça a leitura destes exemplos que estão aqui. T T teacher teacher Tem muito aluno que começa a estudar inglês e fala teacher, né? Não pode, tá errado. Tem que falar teacher. teenager teenager teeth teeth team team committee committee Volunteer. Volunteer. tip tip 10 10 ticket ticket. Um outro som do T é o flap T, que acontece no sotaque americano, onde o T vai assumir um som de R. Este R aqui que eu estou falando para você, então, é como na pronúncia das palavras caro e barato. A pontinha da língua toca levemente o céu da boca. Este som em inglês é conhecido como o flap T. Ele é escrito com T, normalmente com T. E o símbolo fonético que representa este som é aquele símbolo que você está vendo ali em cima, parece um pouquinho com um R, lembra um R minúsculo. Este som já foi estudado com mais detalhes na aula anterior, por isso agora eu vou apenas mostrar mais alguns exemplos aqui para você. Nós vamos perceber este som como sendo um R para nós ou às vezes como um D. Por isso eu vou representar ora como R, ora como D este som aqui para você. Em alguns sotaques, as pessoas falam o T verdadeiro aqui nessas palavras,
mas no sotaque americano a tendência é que se use sempre o flap T nestes casos. Observe. City, city, butter, butter, kitty, kitty. A partir de agora, eu vou te mostrar então apenas o sotaque americano. Dated, dated, rider, rider, metal, metal, bottom, bottom, auto, auto, beauty, beauty, artist, artist, data, data, duty, duty, party, party, pity, pity, 40, 40, later, later, editor, editor, motor, motor, liberty, liberty, visitor, visitor, little, little, bottle, bottle, turtle, turtle, Daddy, daddy. matter, matter. O próximo som do T que estudaremos agora é o stop T, quando a letrinha T se encontra em um final de sílaba ou em final de palavra. Nestes casos, se a sílaba seguinte ou a palavra seguinte começar por uma consoante, então você não vai ouvir o som deste T. O que você vai perceber é apenas a interrupção no fluxo de ar, desta forma reduzindo a sílaba anterior, a sílaba onde a letra T está no final dela, tornando esta sílaba mais rápida. Só lembrando para vocês um detalhe de que quando temos a letra E escrita no final de uma sílaba, no final de uma palavra, nós não vamos pronunciar som vogal neste caso. Quando você estiver ouvindo os exemplos, você vai observar que as palavras faladas isoladamente, sem um contexto, sem estarem dentro de uma frase, o falante vai optar em soltar o som do T ou não. Isto é comum. Isto pode acontecer também em um final de frase, onde existe uma pausa após a palavra. Porém, dentro de uma frase onde existe a conexão do discurso, se a próxima palavra começar por uma consoante, então você não vai ouvir o som deste T final. Observe estes exemplos. Cat, cat, favorite, favorite, put, put, let, let, football, football, fitness, fitness, Footprint, footprint. notebook, notebook, wastebasket, wastebasket, O próximo caso que vamos analisar nesta aula é quando o som do T simplesmente desaparece e é assimilado pelo N que está antes dele. Eu deixei ali em cima o símbolo fonético para você como sendo um T, mesmo que esse T não exista na oralidade, porque se você for consultar um dicionário, este sinal estará ali
porque em alguns sotaques as pessoas vão pronunciar este T. Esta assimilação no sotaque americano, então, ocorrerá sempre que a letrinha T estiver depois de um N e antes de uma vogal. Eu vou mostrar para você a leitura destas palavras que estão aqui como exemplo das duas maneiras, com a primeira pessoa pronunciando o T e a segunda pessoa assimilando o T ao som do N. Center. Center. International. International. Interview. Interview. Internet. Internet. Printer. Printer. 20. 20. Winter. Winter. Percentage. Percentage. Entertainment. Entertainment. Fantasy. Fantasy. accounting, Accounting. Identification. Identification. intention, intention, 17. 17. antique, antique, Agora, existem algumas palavras que, independentemente de sotaque, estas palavras possuem o T mudo. Então, este T aqui não será pronunciado nunca, independentemente do sotaque da pessoa. E não existe regra para isso, você apenas tem que aprender estas palavras. Listen. Listen. Fasten. Fasten. Often. Often. Christmas. Christmas. castle, castle, Whistle. Whistle. Um outro som que você vai ouvir escrito com a letra T é o som de ch, como na palavra chair. Este chiado que eu havia comentado com você anteriormente, que em português nós fazemos quando nós juntamos a vogal I após a letra T, como na palavra tia, este chiado vai ser muito comum em inglês quando nós juntamos a vogal U. E também de uma maneira um pouco mais suave quando nós temos a junção das consoantes T e R, como você vai observar aqui nestes exemplos. Two. Two. actually, actually, Temperature. Temperature. Picture. Picture. Future. Future. architecture, architecture, Situation. Situation. Natural. Natural. Train. Train. Try. Try. Você também ouve este som quando você junta uma palavra que começa com Y após uma palavra que termina em T. Por exemplo, about you, that you, that you. E o último som, que é produzido também com a letra T, vai ser o som sh, como o nosso X em português, como na palavra shampoo em inglês, quando você também escreve com SH.
Este som é muito comum em inglês e ocorre em inúmeras palavras escritas com a letra T. Ouça agora apenas alguns exemplos. Motion. Motion. essential, essential, Action. Action. Nation. Nation. direction, direction, information, information, Vacation. Vacation. Initial. Initial. patient, patient, Aqui nessa atividade, você vai aprender os dois sons diferentes que são produzidos com as letras TH. Então, olha só, todas as vezes que você encontrar uma palavra escrita com as letras TH juntas, obrigatoriamente elas vão produzir um desses dois sons aqui. Eu vou explicar primeiro as características do som, depois eu te explico como fazê-los, tá bom? O primeiro deles, que está ali na palavra there, ele é semelhante a um D, às vezes a um Z ou às vezes a um V. E o outro som que está ali representado na palavra 13, representado por um zero cortado, ele vai soar às vezes parecido com um T, às vezes com um S ou às vezes com um F. Mas por que eu estou dizendo para você que às vezes ele vai soar como um destes sons aqui que nós conhecemos? Bom, deixa eu te explicar. Porque na nossa língua, no português, não existe este som do TH. Este é um som exclusivo do inglês, então para nós é um pouquinho difícil de conseguir fazer. Então, por não haver este som na nossa língua, se você não estiver com seu ouvido bem treinado a escutar este som, você vai ter a tendência de identificá-lo como um destes sons aqui que eu estou mostrando para você. Mas veja, não é exatamente igual. Ele tem a sua característica própria. Então eu vou usar um vídeo aqui com movimentos em câmera lenta para você perceber bem a produção destes dois sons. Eu peguei um vídeo do canal da Rachel English. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra depois, você pode procurar lá no canal dela. Então vai lá, corre para o espelho para você tentar imitar estes sons aqui. A maneira como você vai conseguir produzir estes sons com a sua boca, porque eu vou te contar o segredinho agora. Você vai falar como se fosse um F ou um V, porém você não vai usar os lábios para fazer esse som. Você vai usar a língua e os dentes. É exatamente aquele som que as pessoas que têm a língua presa falam o S no português. Você já ouviu alguém falar assim? Que gracinha! É exatamente este som, entre um S ou um F com a língua presa. Throw. Throw. Birthday. Birthday. Worth. Worth. Brother. Brother. Other. Other. Either. Either. Though. Though. Bom, gente, isso é tudo por hoje. Eu sei que é bastante conteúdo, tenho noção. Então eu recomendo que você assista a essa aula mais vezes, quantas vezes você achar necessário, até que você consiga repetir as palavras que estão aqui nesta aula e consiga produzir os novos sons da língua inglesa que você está aprendendo com todas essas aulas aqui. Lembrando que o nosso objetivo com tudo isso, com todo este conhecimento fonético que eu estou passando para você, é para que você consiga ouvir e entender melhor quando as pessoas falam inglês com você ou quando você estiver assistindo algum conteúdo em inglês,
E também para quando você for falar alguma coisa em inglês, você saber o som correto das palavras, saber a pronúncia correta e ter mais segurança na hora de falar. Até a próxima, então. Bye bye, guys!